Daniel acordou com um sobressalto, o coração batendo acelerado enquanto gotas de suor escorriam por sua testa. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho fraco da luz do poste do lado de fora, que se infiltrava pelas cortinas. Ele passou a mão pelo rosto, tentando se livrar da sensação de pavor que o pesadelo havia deixado. Mas, como das outras vezes, as imagens permaneciam nítidas em sua mente. A figura sombria, montada em um cavalo pálido, cavalgava em meio ao caos. Campos devastados, corpos espalhados, e um silêncio opressor. O cavaleiro não falava, não olhava diretamente para Daniel, mas sua presença era esmagadora, como se estivesse além da vida e da morte. A cada passo do cavalo, uma onda de morte e destruição varria o que restava à sua frente. Nos últimos dias, esses sonhos se repetiam com frequência perturbadora. Daniel tentou ignorá-los, mas logo percebeu algo ainda mais aterrorizante. Sempre que acordava, as notícias do dia traziam tragédias, desastres naturais, acidentes fatais, epidemias inesperadas. Era como se os pesadelos estivessem de alguma forma conectados ao que acontecia no mundo real. Ele se levantou, caminhando até a janela. O ar da madrugada estava gelado, e a cidade parecia estranhamente silenciosa. Daniel olhou para o céu escuro e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por mais que tentasse afastar o pensamento, algo profundo dentro dele sabia que os sonhos não eram meras coincidências. No dia seguinte, Daniel estava inquieto. Tentou seguir com sua rotina, mas sua mente estava fixada nos pesadelos. Não era só o medo, era a sensação de que algo se movia além de sua compreensão. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, as pessoas ao redor pareciam estranhas, distantes. Ele sentia como se estivesse preso em uma realidade que não conseguia mais alcançar. Foi então que ele o viu. Perto de uma praça, um homem estava parado, observando de longe. Era um homem de idade indefinida, com olhos penetrantes que pareciam enxergar através de Daniel. Havia algo perturbador naquele olhar, como se ele soubesse mais do que deveria. Mesmo sem palavras, Daniel sentiu um impulso estranho de se aproximar. "Você já sabe, não é?", disse o homem com um sorriso enigmático, antes que Daniel pudesse dizer qualquer coisa. Sua voz era calma, mas carregava uma certeza avassaladora. As visões, as mortes, não são coincidências. Elas estão te seguindo por uma razão. Daniel recuou, sentindo medo subir por sua espinha. "Quem é você? Como sabe disso?" "Eu sou apenas um mensageiro", respondeu o homem, dando de ombros. "As estrelas caíram, e os cavaleiros estão vindo. Você faz parte disso, Daniel." Ele mal conseguia processar o que estava ouvindo. A mente girava em torno das palavras do estranho, mas antes que pudesse reagir, o homem se afastou, deixando Daniel sozinho com o peso de uma revelação que ele ainda não compreendia. Depois daquele encontro, a vida de Daniel se desintegrou rapidamente. As visões, que antes surgiam apenas nos seus sonhos, começaram a invadir sua realidade desperta. A qualquer momento do dia, ele via a figura sombria do cavaleiro ao longe, na esquina de uma rua, em reflexos nas janelas, ou parado no horizonte, montado em seu cavalo pálido. O medo crescia dentro dele, como se algo terrível estivesse se aproximando cada vez mais. As notícias não ajudavam. Epidemias, desastres naturais, mortes inexplicáveis. Cada tragédia parecia estar ligada ao que ele via em seus pesadelos. Era como se ele fosse um catalisador, alguém destinado a testemunhar o colapso do mundo. Daniel não sabia mais distinguir o que era real do que era alucinação. A cidade, que antes lhe parecia familiar, agora parecia estranha, ameaçadora. Sofia, sua amiga mais próxima e confidente, notou a mudança em seu comportamento. Preocupada, ela tentou falar com ele, encontrar uma explicação racional. "Daniel, isso é só sua mente pregando peças em você. Esses pesadelos, as coincidências, tudo isso pode ser resolvido, se você se permitir descansar, buscar ajuda." Mas ele mal conseguia ouvir suas palavras. Quando olhava para Sofia, tudo o que conseguia ver era o presságio de algo sombrio à espreita. Ele se afastou dela lentamente, tentando proteger Sofia de algo que nem ele compreendia totalmente. Seu isolamento crescia, enquanto o mundo ao seu redor se tornava mais sufocante. Naquela noite, ao caminhar pelas ruas desertas da cidade, Daniel viu algo que fez seu coração parar.
No reflexo de uma vitrine, a figura do cavaleiro se materializou claramente atrás dele, mais perto do que nunca. Era como se o destino estivesse selado, e Daniel não tivesse para onde fugir. No fundo, Daniel sabia que as visões não iriam parar. Algo puxava para um destino do qual não poderia escapar. Dias após seu encontro com o estranho, ele voltou à praça. O mesmo homem estava lá, parado como se o esperasse. Você sabia que eu voltaria, disse Daniel, sem surpresa, tentando esconder o medo que pulsava dentro de si. O homem, com seu sorriso enigmático, apenas assentiu. Eles sempre voltam. Porque você sente, não é? Que está conectado a isso. Daniel respirou fundo, incapaz de negar o que já suspeitava. O que sou eu nessa história? Porque eu? O profeta deu alguns passos à frente, os olhos fixos em Daniel. Você não é um observador. Você faz parte da profecia. O quarto cavaleiro não está vindo para você, ele está com você. Ele é o seu reflexo, o presságio de algo muito maior. Daniel recuou, sentindo o chão fugir debaixo de seus pés. Eu não posso ser parte disso. Você não tem escolha, disse o profeta, sem piedade. Os cavaleiros do Apocalipse estão se aproximando, e você é o sinal. A morte caminha ao seu lado. A única decisão que você tem é aceitar ou resistir. Desesperado, Daniel olhou ao redor, mas o mundo parecia distorcido, como se a realidade estivesse se desfazendo. O profeta desapareceu na neblina da noite, deixando Daniel com a certeza de que seu destino estava ligado à destruição iminente. Daniel já não sabia quanto tempo havia passado desde que as visões começaram a se fundir com sua realidade. Cada noite era mais curta, cada dia mais sombrio. A cidade parecia esvaziar-se, as ruas ficavam desertas, como se as pessoas soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Daniel estava no limite, atormentado pelas imagens do cavaleiro pálido, uma figura que parecia cada vez mais próxima, mais real. Foi em uma noite de céu encoberto, com uma estranha quietude no ar, que Daniel sentiu a presença. Não era apenas uma visão, era real. Ele estava lá. No centro de uma praça vazia, o cavaleiro finalmente apareceu diante dele. Montado em um cavalo esquelético, seu manto negro esvoaçava ao vento, e sua figura pálida emanava uma quietude mortal. A morte não falava, apenas observava. Daniel sentiu seu corpo paralisar, enquanto o frio da presença do cavaleiro penetrava sua pele. Por um momento que pareceu eterno, Daniel e o cavaleiro apenas se encararam. A morte, tão inevitável quanto o tempo, estava ali, em silêncio. Cada respiração de Daniel era um esforço. Ele sabia que não havia como escapar. Sua mente gritava por respostas, mas suas palavras saíam quebradas. Por quê? Porque eu. A morte nada respondeu. O silêncio foi sua única resposta. E naquele silêncio, Daniel compreendeu a verdade que vinha tentando evitar. Ele não era apenas uma vítima do Apocalipse. Ele era parte dele. O cavaleiro não estava caçando. Eles estavam conectados, como se Daniel fosse um sinalizador, uma âncora para o fim iminente. Desesperado, Daniel caiu de joelhos, o chão frio da praça o trazendo de volta à realidade. Ele gritou em agonia, tentando lutar contra o que não podia ser mudado. Mas o cavaleiro permaneceu imóvel, observando, como se estivesse esperando por Daniel aceitar seu destino. O medo deu lugar à resignação. Não havia mais fuga, nem resistência. A morte havia cavalgado até ele, e agora ele sabia que seu papel era guiar o fim que se aproximava. Depois daquele confronto, algo mudou dentro de Daniel. Ele caminhava pela cidade com uma estranha calma. O medo que antes o consumia havia desaparecido, dando lugar a uma resignação silenciosa. As visões, que antes o atormentavam, agora pareciam parte dele. Ele finalmente entendia que não havia como lutar contra o destino. Os sinais estavam por toda parte. Notícias de desastres, doenças e mortes em massa surgiam de todos os cantos do mundo. Era como se o apocalipse estivesse acontecendo lentamente, e ele era um dos poucos a enxergar o que realmente estava por trás de tudo. Daniel não sentia mais pavor, ele sentia paz, uma aceitação fria e inevitável. A morte estava sempre próxima, caminhando ao seu lado. Sofia, que notara a mudança em Daniel, tentou mais uma vez se aproximar. Eu não entendo o que está acontecendo com você.
Ela disse, sua voz carregada de preocupação e tristeza. Mas sei que você não está sozinho. Deixe-me ajudar. Daniel a olhou, com um sorriso suave, mas melancólico. Ele sabia que não podia protegê-la do que estava por vir. Eu entendi agora, Sofia. Isso tudo faz parte de algo maior. E você não pode me salvar. Eles passaram o que pareciam ser seus últimos dias juntos, em uma trégua silenciosa. Daniel sabia que o fim estava próximo, e já não tentava mais fugir ou lutar. Ele apenas aguardava o momento em que o ciclo finalmente se completaria. O mundo estava mergulhado em um silêncio assustador. As ruas, antes cheias de vida, agora eram nada mais que corredores vazios de concreto e poeira. As janelas das casas e dos prédios permaneciam fechadas, como se até mesmo o vento tivesse decidido parar de soprar. Daniel caminhava por essas ruas desertas, ouvindo apenas o som de seus próprios passos ecoando no vazio. O ar ao seu redor estava pesado, quase como se a própria atmosfera estivesse prestes a se desfazer. Ele sabia o que isso significava. A morte estava completa, o quarto cavaleiro havia cumprido seu papel. O apocalipse, embora ainda estivesse em movimento, já se manifestava no desaparecimento das vozes, da vida, da esperança. Ao longe, Daniel viu o profeta novamente, parado como uma sombra no horizonte. Ele se aproximou lentamente, sem pressa, com uma estranha sensação de tranquilidade. Está feito, disse o profeta, sua voz parecendo flutuar no ar rarefeito. A morte cavalgou, e o ciclo está completo. Agora, resta apenas esperar. Daniel sentiu uma pontada de melancolia. Não era tristeza, mas algo mais profundo, uma compreensão de que o fim não era um evento explosivo, mas um lento desaparecimento. E o que acontece comigo? Ele perguntou, sua voz calma, mas carregada de uma curiosidade resignada. O profeta olhou para o céu, onde as nuvens escuras começaram a se fechar completamente, bloqueando qualquer luz que restava. Você foi o sinal, Daniel. O presságio. Agora, o silêncio é seu companheiro. A morte está sempre presente, até que tudo seja consumado. Daniel olhou ao redor, sentindo o peso da quietude. A cidade, o mundo, estava se desfazendo. Ele sabia que não havia mais nada a fazer, apenas esperar pelo fim. O ciclo do apocalipse continuava, e ele fazia parte disso, para sempre.